Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na noite desse dia para aprendermos da palavra de Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, por essa parceria entre o Baluarte e esta igreja que é dirigida e pastoreada pelo pastor Veridiano. Quando eu apresentei para ele a parceria que o Baluarte está fazendo com relação a esses seminários com igrejas, congregações, de imediato ele já disse: eu quero lá na igreja, porque é muito interessante e importante que o povo aprenda mais com relação à palavra de Deus e com relação a esses temas que são muito importantes. Então hoje, irmãos, nós iremos tratar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus. Hoje nós iremos tratar sobre a segunda vinda de Jesus. E amanhã, se Deus assim quiser e permitir, nós iremos falar sobre a doutrina do inferno. Olha, se você não perdeu hoje, não perde amanhã. Porque amanhã, como diz muitas pessoas por aí, o caldo amanhã vai engrossar mais do que hoje. E a gente precisa aprender muito sobre essas doutrinas esquecidas, e a doutrina do inferno é uma dessas doutrinas esquecidas. Então hoje nós iremos tratar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, que é uma doutrina fundamental, é uma doutrina que não pode nem deve ser negligenciada, e hoje a nossa proposta é falar sobre isto. A igreja que não tem, o povo, o cristão, que não tem a esperança relacionada à segunda vinda de Jesus Cristo, não pode e nem deve ser considerado um cristão autêntico. Aquele que não tem a esperança relacionada com a segunda vinda de Jesus Cristo, não pode e nem deve ser considerado cristão. Porque se acreditarmos que o Verbo eterno se fez carne, e é uma doutrina fundamental, se acreditarmos que Jesus morreu na cruz, em morte vicária, substitutiva, expiatória, propiciatória, para levar sobre si a penalidade dos nossos pecados, se cremos nisso, se também cremos que este Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e se crermos que este Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu novamente, subiu aos céus, ele voltou novamente para o seu lugar, à destra do Pai, se cremos em tudo isso, não podemos deixar de crer que este Jesus, que encarnou, que morreu, que ressuscitou, que subiu, ele voltará para levar a igreja. Nós temos que crer nisto, mas profundamente, piamente, de tal forma que esta verdade sobre a segunda vinda de Jesus possa influenciar a nossa vida e mudar a nossa vida. Saber intelectualmente a possibilidade da segunda vinda de Jesus Cristo é uma coisa, irmãos. Viver isto, ser influenciado pela essa doutrina, pela esperança
da segunda vinda de Jesus Cristo é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no finalzinho da sua carreira aqui, ele escrevendo ao jovem obreiro Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Sentiu aí agora a diferença entre ter o conhecimento intelectual da possibilidade da segunda vinda e amar a segunda vinda de Jesus, do Senhor? Ser mudado por essa segunda vinda. Existe uma diferença muito grande. E que depois desse seminário, isto possa ser uma realidade em nossa vida. Pois quem acredita de fato que Jesus está voltando, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Ele não fixa moradia aqui, mas ele anda com a tenda móvel, porque ele tem a certeza de que aqui não é o seu lugar definitivo, mas ele acredita que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo segundo o seu poder de sujeitar todas as coisas. Certo, irmãos? Eu trouxe um livro não para vender, mas para indicar aqui os irmãos, que é um livro muito importante e equilibrado sobre esse tema, que é A Segunda Vinda, escrito por John MacArthur, editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, esse livro aqui é um livro que eu indico, e quem puder comprar, não é um livro caro, é relativamente barato. Quem puder comprar esse livro, que o compre, pois ele é muito importante. Por quê, irmãos? Por que é que eu estou indicando esse livro? Por que é que eu não estou indicando outros livros aqui? Existem vários. Por que é que eu estou indicando justamente esse? Porque essa área de escatologia não é um bicho. Escatologia significa o estudo da doutrina das últimas coisas. É a doutrina das últimas coisas, as coisas que ainda vão acontecer. E nesse meio existe muito sensacionalismo, existe muito terrorismo, existe muita conspiração, existe muita maluquice, existe muita ideia errada, existe muita pregação incorreta. E as pessoas, irmãos, olha, toda religião, ela tem um encanto, essa coisa mística, porque as pessoas, o ser humano gosta dessas coisas misteriosas, místicas, essas coisas. E os pregadores, muitos deles, não todos, mas muitos deles se aproveitando desse lado do ser humano, de querer essas coisas misteriosas, essas coisas, acaba ensinando tudo que não está escrito na Bíblia, certo? Quem não é tão novo aqui, se lembra aqui a expectativa que era para o ano 2000, vai se acabar tudo, o mundo vai se acabar no ano 2000 e vai se acabar. E teve gente que vendeu a casa e foi morar em cima de um monte, e teve outros que se esconderam dentro de uma geladeira, e que, olha, isso é uma coisa perigosíssima. Quem se lembra aqui que o código de barras era o sinal da besta? Hoje já não é o sinal da besta mais.
Chip no cartão de crédito, meu amigo, quando disser o cartão de crédito, chip no cartão de crédito é a marca da besta. Hoje todo crente tem 1, 2, 3, 4, 10 cartões de crédito. É assim ou não é? Não é mais o sinal da besta, não é mais a marca da besta, não é o número do nome, não é mais. Por quê? Porque nunca foi, irmãos. Agora é o tal do chip biológico, né? Biológico porque ele não vai no cartão, ele vai diretamente no seu corpo. E há uma confusão. Se você for no YouTube, existem milhares de vídeos falando sobre esse tal desse chip. Não, porque é o sinal da besta e a gente tem que estar tentado, é a hora e agora. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe em não receber a marca da besta. Se preocupe em ter o selo do Espírito Santo. Porque quem tem o selo do Espírito Santo não pode receber a marca da besta. O cidadão está mais preocupado com a marca da besta do que com a marca do Espírito Santo na vida dele. Entendeu? É a mesma coisa do pecado. Se você for enfrentar o pecado frente a frente, ele vai lhe destruir. Ele vai lhe arrebentar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que quero fazer, isso não faço, aquilo que não quero fazer, isso faço. Você não vence. Aí Paulo diz, a única maneira para vencer o pecado é viver em espírito. Quando você vive em espírito, aí você não é vencido pelo pecado. Por isso que tem muito crente derrotado, que ele vai querer vencer o pecado, ele não vence. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, receber graça e auxílio do céu para você conseguir vencer o pecado. Aí você anda em espírito e a vitória sobre o pecado é garantida. A mesma coisa, irmãos, a mesma coisa, certo? Então, tenha muito cuidado com sensacionalismo, terrorismo escatológico, conspiração escatológica. Tem camarada que é tão conspiratório que ele chega aqui numa congregação como essa, aí ele olha assim, aí diz, olha, peraí, ó, eu estou vendo 2 ventiladores, uma caixa de som, 3 ar-condicionados, 6, pronto, já vi o sinal o número da besta aqui, 6, aí ele começa a contar as cadeiras, mais 6, você está entendendo? O cara vê sinal da besta e marca da besta, diabo em tudo. Em tudo. É assim ou não é? Vê no terno, vê na gravata, vê em tudo. E os irmãos têm que ter muito cuidado com esses conspiradores por aí. Se a Bíblia disser que é uma coisa, acredite. Se a Bíblia não disser, não acredite, não. Certo? Então nós estamos aqui para aprender sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu quero convidá-los para nós lermos no livro dos Atos dos Apóstolos. Livros dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Então eu já disse que se você não acreditar na segunda vinda de Jesus, você não pode ser nem cristão. Não, mas eu acredito em quase tudo. Então você é quase cristão. Certo? Isso aqui é muito importante, essa doutrina. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos lá. Aí é o seguinte. Se no final tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, que faça. Se nós soubermos responder, a gente responde. Certo? Eu vou passar o microfone depois para o pastor Veridiano e ele vai perguntar, alguém tem alguma pergunta? Aí alguém leva o microfone aí, você pergunta e a gente tenta responder. Primeira? Agora não vai fazer pergunta que só o céu sabe não, viu? Não é assim, né? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11, que está escrito assim:
E entrando eles e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ou seja, foi recebido, foi elevado, virá do modo como o vistes subir. São palavras de varões que são anjos. Jesus está lá, subindo, e os discípulos estão olhando, pasmos, com os olhos fitos, fixados, enquanto Jesus subia. Aí aparecem esses varões e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando assim? Imagina o olhar triste deles, o olhar frustrado, desesperador, vendo o seu Senhor subir. Aí eles disseram: este Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir. Aqui nós já aprendemos algumas verdades. Há grupos heréticos por aí que diz que essa tal da segunda vinda de Jesus é uma vinda espiritual. E há deles que dizem que quando a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus, é espiritual e já aconteceu. Só que a Bíblia deixa bem claro isso aqui. E estes varões celestiais que estão aqui dizendo isso para os discípulos, eles dizem assim, ó: do mesmo modo que ele subiu, vocês estão vendo, ele subir, do mesmo modo ele volta. Como é que ele sobe? Ele sobe de maneira literal. Era literal ou não era? Ele não estava subindo de maneira literal. Isso significa dizer que se é do mesmo modo que ele subiu, a segunda vinda, se é do mesmo modo, e é do mesmo modo, e a subida dele foi literal, foi ele mesmo, literalmente que subiu, isso significa dizer que a sua segunda vinda também será literal. Não é em espírito, não é de outra forma, é literalmente este Jesus que subiu, literalmente ele vai voltar. Mas, ô irmão Alanildo, nós não podemos entender essa doutrina sobre a segunda vinda de Jesus como algo simbólico. Por exemplo, nós não podemos entender que toda vez que alguém crer no Evangelho, crer na mensagem da cruz, aí acontece uma vinda de Jesus. E será que essa doutrina da segunda vinda de Jesus não se refere a esta pessoa que recebe Jesus na vida pelo Espírito Santo? Não. Essa vinda de Jesus aqui, ela não é figurada, ela não é simbólica, mas ela é literalmente. Jesus voltará literalmente. Vamos ler em João capítulo 14, versículos 1 ao 3. João capítulo 14. Vamos lá. João capítulo 14. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós.
Isso aqui é uma promessa. Que a igreja tem essa promessa. E essa promessa vai acontecer de forma literal. Mas a vinda de Jesus é pessoal. É a sua própria pessoa que vai vir. Ou seja, será que Jesus não vai mandar um anjo vir arrebatar a igreja? Será que ele não vai mandar o arcanjo vir arrebatar a igreja? Será que ele não vai mandar um ser celestial vir arrebatar a igreja? Não, é ele mesmo que vai vir arrebatar a igreja. Foi ele que morreu na cruz do Calvário por esse povo, salvou eles, e é ele mesmo que irá vir buscar. E essa vinda é de maneira real. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por gentileza. Capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Vamos lá? Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que vos convertestes dos ídolos ao Deus vivo, porque os ídolos são mortos. E para que você se converteu? Para esperar Jesus Cristo, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura, vindoura. Por isso que eu disse a você, aqui está duas características de quem de fato foi convertido. Primeira é se converter dos ídolos ao Deus, e a segunda é esperar dos céus Jesus Cristo. Deus pode te dar um carro aqui nessa vida, Deus pode te dar uma casa aqui nesta vida, Deus pode te dar muitas coisas aqui nesta vida, mas a expectativa do cristão não deve ser concentrada nessas coisas terrenas, mas deve ser essa aqui: esperar dos céus Jesus Cristo. Então a vinda de Jesus vai ser literal, pessoal e real. Se alguém te disser por aí que a segunda vinda de Jesus é simbólico, é figurado, ou que não vai acontecer literalmente de fato, você diga assim: ei,
calma aí, porque quem disse não foi Alanildo, foram 2 varões vestidos de branco celestiais, que disseram: este Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir assim como vocês estão vendo ele. Ele há de vir assim como para o céu o vistes subir. É de maneira literal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos continuar com o que os anjos disseram. Assim como ele subiu, ele vai voltar. Pergunta a vocês: quando Jesus subiu, quem viu Jesus? Os salvos ou os incrédulos? Quem viu Jesus subir? Os salvos ou os incrédulos? Os salvos. Depois que Jesus ressuscitou, irmãos, ele passou 40 dias ainda aqui, se manifestando aos seus discípulos. Agora, nesses 40 dias, nem Pilatos, nem Herodes, nenhum fariseu não convertido teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Volta. Agora vamos entender. Primeiro, se ele vai subir literal, ele desce literalmente. Se ele sobe de maneira pessoal, ele desce pessoalmente. Se ele sobe de maneira real, ele desce realmente. Se ele sobe, somente os crentes salvos vendo, haverá de vir somente os crentes salvos vendo. Olha que eu estou dizendo crente salvo, porque tem muitos crentes que não são salvos, que não nasceram de novo. Estes não irão participar dessa grande bênção que é a vinda de Jesus Cristo. Jesus voltará. E esta segunda vinda de Jesus, ela se dará em 2 etapas. Não são mais 2 vindas. É a segunda vinda em 2 etapas. A segunda vinda começa na primeira etapa e se consuma na segunda etapa. Ela tem um início na primeira etapa e chega ao seu clímax, seu apogeu, a sua totalidade na segunda. Na primeira etapa, Jesus vem para a igreja. Na segunda etapa, Jesus vem com a igreja. Quem acredita nisso? Na primeira etapa, Jesus leva os salvos. Na segunda etapa, Jesus traz os salvos. Olha, isso significa dizer, se na primeira etapa Jesus leva, na segunda ele traz. Então, quem não foi levado na primeira, não vai voltar também na segunda, porque não foi. Na primeira etapa, o mundo não vê Jesus Cristo. Só quem vê Jesus é os salvos. Serão os. Então, na primeira etapa, que é chamada na Bíblia de arrebatamento. E o que é que significa a palavra arrebatamento? Rápido. É raptar algo de maneira brusca e inesperada. Isso é arrebatamento, é a retirada por parte de Jesus da igreja desse mundo de maneira brusca e inesperada, tão rápido, tão veloz, que não dá tempo você correr para a igreja, se arrepender, passar por uma disciplina para você poder entrar no meio desses que estão subindo. Não dá tempo. A Bíblia diz que é num momento, 7 milésimos do segundo. Alguém tenta calcular, mas
Ah, meu amigo, 7 milésimos de um segundo, mas 7 milésimos de um segundo é muita demora ainda, meu irmão. Está demorando muito. O poder de Jesus Cristo em tirar a igreja daqui da terra vai ser tão grande, vai ser tão veloz, que não dá tempo você colocar na ponta do lápis. E só os salvos é que irão ver. A primeira etapa, Jesus vem para fazer o quê? Tirar a igreja. E nós aqui, com respeito a quem pensa diferente, mas nós aqui somos pré-tribulacionistas. Ou seja, nós acreditamos que este arrebatamento, ele se dará antes da grande tribulação. Nós cremos piamente que a igreja do Senhor não passará pelo período sombrio da tribulação, mas a igreja será poupada. Aí você diz assim: por que, Alanildo? Sabe por quê? Porque não existe nenhum texto na Bíblia que associa a igreja com a grande tribulação, que associa a igreja com o dia do Senhor, que associa a igreja sendo receptora dos juízos previstos e preditos e prescritos no livro do Apocalipse. Não existe um texto. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu tomar água aqui. Cadê o relógio? Tá. Existe um contexto de versículos, um grupo, melhor, de versículos, que dizem, pastor Veridiano, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas existe um grupo de textos que dizem que Jesus só volta quando se cumprir aqueles sinais. Aí você diz, mas peraí, se um grupo de texto diz que Jesus pode voltar a qualquer momento, e outro grupo está dizendo que ele só volta depois que se cumprir os sinais, como é que a gente concilia essas duas coisas? Aprenda uma coisa: quem acredita aqui que Jesus pode voltar agora? Você acredita? Então você acredita que a segunda vinda de Jesus, a primeira etapa, ela é de forma iminente. Iminente é algo que pode acontecer a qualquer... Mas espera aí, e como fica Mateus capítulo 24? Que diz que tem que acontecer aquilo tudo para que ele volte. Aí só o pré-tribulacionismo, repito, respeitando quem pensa diferente, só o pré-tribulacionismo é quem consegue conciliar esses dois grupos de versículos. Sabe por quê? Porque o pré-tribulacionismo diz: olha, a vinda de Jesus é iminente, mas é iminente com relação ao arrebatamento da igreja. Agora, com relação à manifestação de Jesus em glória, que é depois dos 7 anos de grande tribulação, aí tem que se cumprir todos os sinais. Mas para arrebatar a igreja, não precisa de nenhum sinal para Jesus tirar o povo daqui. Por quê? Segura, porque tem uns espertinhos, tem uns espertos que lê Mateus capítulo 24, versículo 14, e diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, então virá o... Aí tem gente que pega esse texto, vai para o culto de missões, porque é mais ou menos no culto de missões que isso acontece, porque o povo não está querendo evangelizar. Aí o cidadão diz assim: você quer que Jesus volte? Aí o camarada diz: sim. Então evangelize, porque a Bíblia está dizendo que quando o evangelho for pregado em testemunha a todas as nações, Jesus volta. Então você tem que apressar a vinda de Jesus. Como é que se apressa a vinda de Jesus? É evangelizando. Então você tem que sair. Então, para esse tipo de pensamento, Jesus só volta quando todas as nações, sem exceção, forem devidamente alcançadas. E digo, onde todas as tribos, nativos, onde houver índios, dentro de
lugares que ainda pesquisadores não foram, missionários não foram. Então, enquanto o evangelho não chegar lá, por exemplo, enquanto o evangelho não atingir completamente a Coreia do Norte, que é proibido pregar lá, Jesus não volta. Mas será que isso é verdade? E o que é que a gente faz com os textos que diz que Jesus pode voltar a qualquer momento? Sabe por quê? Porque Mateus 24 apresenta sinais não relacionados com a primeira etapa, que é o arrebatamento, mas apresenta sinais relacionados com a segunda etapa, que já é a manifestação de Jesus Cristo em glória. E se você quiser mais, Mateus 24, 14 fala de evangelho pregado às nações e não a indivíduos. E sabe quem é que vai pregar? Isso eu estou falando baseado na escatologia pré-tribulacionista. Tudo indica que estes que irão pregar o evangelho em testemunha a todas as nações serão as 144 mil testemunhas que Apocalipse registra, que serão assinalados na testa com o selo de Deus, que ninguém conseguirá matá-los. É eles que irão pregar o evangelho do reino milenial, que vai acontecer logo depois que Jesus voltar, por um fim à batalha do Armagedon, livrar o remanescente Israel e destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Então isso significa dizer que antes que o evangelho chegue lá em toda a Coreia do Norte, Jesus pode voltar. Porque a primeira etapa está relacionada com o quê? Com a igreja e não com os sinais de Mateus capítulo 24. Aí você diz, não, mas tem que ter, né? A gente está envolvido ali em Mateus 24, tá bom. Então quando essas coisas acontecer, Jesus disse lá, quem estiver na Judéia, né? A gente está onde, irmãos? Como é que a gente vai estar envolvido com aquela profecia que fala na Judéia lá? Como é que a gente vai estar envolvido se a gente é aqui do Brasil? Então Mateus 24 está relacionado. E sempre quando Jesus fala sobre a grande tribulação, sobre juízo, ele sempre diz, olha, vigiem para que vocês não sejam atingidos por isso. Tá bom? Então cremos piamente que a igreja não passa pela grande tribulação, mas cremos que a igreja será arrebatada antes. Deixa eu dizer outra coisa aqui para a gente continuar mais um pouco. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Já ouviram muita gente pregando assim, olha, se prepare, porque a vinda de Jesus será como o ladrão. Porque a Bíblia diz, vigiai e orai. E diz que a sua vinda será na semelhança da vinda de um ladrão, na forma inesperada. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, eu já acabei de dizer aqui que a vinda de Jesus para a igreja se dará na primeira etapa. Não precisa de sinais. Será que o que eu acabei de falar aqui está correto? Será que Jesus, quando vir no arrebatamento, ele vem como ladrão mesmo para a igreja? Eu discordo disso. Em nenhum texto da Bíblia diz que Jesus volta como um ladrão para a igreja. Não volta como ladrão, não volta como ladrão. E Jesus volta como o que para a igreja? Como noivo. Eu estou falando da igreja salva. Eu não estou falando da instituição, da organização. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de
todos os crentes salvos e lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, são todos os fiéis de todas as denominações genuinamente evangélicas. Eu estou falando do povo que nasceu de novo, que tem o nome escrito no livro da vida, que não se prende às coisas dessa vida, que existe uma chama do Espírito dentro dele, e ele ama as coisas celestiais, ele ama o Senhor acima de todas as coisas. É dessa igreja que eu estou falando. Para essa igreja, Jesus não volta como ladrão, Jesus volta como noivo. Aí você diz aí, tá bom, fazer uma afirmação dessa é fácil. Difícil é prová-la. E tem gente que pode dizer aqui nessa noite: eu vou provar que ele está equivocado. Vamos provar? Vamos, e eu vou mais dizer o texto que você vai provar isso. Lá em Apocalipse capítulo 3. Você vai provar isso aqui para mim agora. Imagina que tem alguém aqui nessa noite que está dizendo: eu não como essa conversa aí não. Então, o que é que diz lá em Apocalipse capítulo 3 com relação à igreja de Sardes? Vamos lá. O Alanildo acabou de dizer que Jesus não volta como um ladrão para a igreja, ele volta como um noivo. Mas o que é que diz lá na igreja de Sardes? Vamos lá, capítulo 3. Todos encontraram? Deixa eu ler aqui porque o tempo não espera, já são 9h15. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, : estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás. Sê vigilante e consolida o restante, ou confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra. Aí, pronto. Está vendo aqui? Provei. Um versículo eu provei que o palestrante cometeu um equívoco. Porque aqui está dizendo, olha, se não vigiares, virei como ladrão. Bacana. Só que aqui existem umas palavrinhas em português. A primeira é porquanto. Outras versões diz mas, entretanto, porém. Sabe o que é que significa isso em português, irmãos? Conjunções adversativas. Quando você diz assim: eu irei trabalhar amanhã, mas se não chover. Quando você coloca o mas, você vai dizer ao contrário daquilo que você diz. É uma conjunção adversativa. E é o que está aqui. Ele diz: mas se não vigiares, se não se arrepender, aí eu venho como ladrão. Isso significa dizer que Jesus vem como noivo para a noiva. Mas existem muitas igrejas por aí que ele vai voltar como um ladrão, porque são igrejas piores do que o mundo, que estão corrompidas e são corruptores de outras pessoas. São igrejas que têm nome de que vive, mas espiritualmente em seu relacionamento com Deus estão mortas, estão distantes, estão cegas, estão míopes, estão incautas, estão envolvidas por ventos de heresias. Aí para esse tipo de igreja ele volta como ladrão. Agora para a noiva que está vigiando, que se arrepende, ele volta como o. Aí você diz assim: mas ainda não me convenceu. Não convenceu? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5.
Eu estou esperando o noivo. Você está esperando o noivo? Eu estou esperando o noivo. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, ele está escrevendo para quem aqui? Para crente, tá ou não tá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de... O que é o dia do Senhor? É o dia do arrebatamento? Não, é o dia em que Deus irá acertar contas com este mundo ímpio. É o dia onde a ira de Deus cairá sobre este mundo ímpio. Não é o dia do arrebatamento. Então esse dia ele vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que estar para dar à luz, e de modo nenhum. Olha o versículo 4. Como é que diz o versículo 4? Mas é o que? Português, conjunção adversativa. Quando ele coloca o mas, porém, entretanto, ele vai dizer uma coisa contrária à que ele diz. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Não é possível que ainda vai ter pessoa que vai acreditar que Jesus volta para ele como um ladrão. É um noivo. Mas vós, irmãos, já não estáis em... E isso é para quem não está em treva. Quem está em treva ainda precisa se arrepender hoje, para esperar o noivo. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte. São 9h20. O tempo já está avançado. O tempo já está avançado. Mas nós iremos fazer o seguinte. Nós aprendemos que com relação... É melhor deixar o povo com sede do que matá-los afogados. Não é assim? Agora amanhã, se Deus quiser, o caldo vai engrossar mais. E esses meninos saíram de casa que horas para chegar aqui? Mas a abençoada da BR não ajuda não. E amanhã a gente vai sair depois do almoço, para ver se a gente chega aqui cedo. Não é possível. Eu peguei um atalho, irmãos. Quando eu cheguei, estavam os guardas da CEMOB. Aí eu digo, pronto, agora me ajuda, GPS, para ver se eu chego lá. O tempo já está avançado, a gente vai encerrar aqui. Amanhã nós iremos falar sobre o quê? A doutrina do inferno. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. Eu disse que os sinais não estão relacionados com a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, mas estão relacionados com a segunda vinda de Jesus. Estão relacionados com a manifestação dele em glória com a igreja. E a Bíblia fala, irmãos, de um sinal bem claramente. E este sinal é chamado de apostasia. E o que é apostasia? O que é apostasia? Vamos lá. Apostasia significa o abandono da fé. Existem duas formas de apostasia, irmãos. Agora presta atenção em mim que eu vou encerrar. Primeira forma de apostasia: afastamento das doutrinas fundamentais e verdadeiras da Bíblia, em direção a doutrinas heréticas que proclamam ser a verdadeira doutrina de Cristo. Presta atenção em mim. Segunda forma de apostasia: uma renúncia completa da fé cristã, que resulta em um abandono completo de Cristo. Já vou fechar aqui o estudo. Um dos sinais
e mais importantes é apostasia. E o que é apostasia? Abandono das doutrinas fundamentais da fé cristã. Essa primeira parte da apostasia não é o abandono da igreja, não é o abandono do rol de membros, não, é o abandono das doutrinas fundamentais. Humanidade de Jesus Cristo, divindade de Jesus Cristo, morte expiatória de Jesus Cristo, ressurreição de Jesus Cristo e ressurreição dos santos, perdão dos pecados, regeneração, justificação, adoção, santificação, a doutrina da graça, a doutrina que fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, a doutrina do juízo final, a doutrina do inferno, a doutrina que fala sobre a fé salvadora, o arrependimento verdadeiro. Eu pergunto aos senhores e às senhoras: este tipo de mensagem que eu estou falando tem entrado em extinção ou não tem? O que é que a maioria dos pregadores gostam de pregar? 7 passos para crescer. Como sair da cova dos leões. 3 pulinhos na frente do espelho para você ser um vencedor. 3 palavras mágicas para você ter resultado financeiro. E muita gente tem se envolvido com isso. E o evangelho verdadeiro tem sido renunciado, tem sido negligenciado. Aí quando você aparece no púlpito de uma igreja que fala sobre a doutrina do inferno, do juízo final, sobre a vinda de Jesus, alguém olha para você e diz: isso é um extraterrestre. Isso não é um pregador, isso é um extraterrestre. Uma vez o irmão olhou para mim e disse: o senhor é como aqueles pregadores dos Gideões? Que é isso, meu irmão? Você está me desviando? Eu não fui chamado para ser pregador de Gideões. Eu fui chamado para ter compromisso com a palavra de Deus e o Deus da palavra. Muitas igrejas não estão nem querendo ouvir falar sobre doutrina fundamental. Não querem o Jesus da cruz, não querem o Jesus que fala sobre renúncia, não querem o Jesus que fala sobre tomar a cruz de cada dia. Eles querem o Jesus que fala sobre o Corolla, sobre o Honda Civic, sobre a casa na praia, sobre a chácara, sobre a fazenda, sobre conta bancária. Mas este Jesus aqui da Bíblia, não. Este Jesus aqui fala sobre arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você quiser apressar a sua ida para o inferno, entre numa igreja dessas por aí e você vai chegar ligeirinho no inferno. Agora, se você quiser chegar no céu, é por meio dessas verdades. Verdades que ninguém está querendo pregar por aí, mas são verdades eternas. Nós poderíamos estar fazendo um seminário aqui de gestão financeira, de desenvolvimento financeiro na vida dos crentes, mas nós não queremos misturar o evangelho com isso. Você quer aprender sobre finanças? Vai fazer administração, vai aprender lá fora. Agora aqui é para lhe ensinar, não é chegar na bolsa de valores, não, é para chegar no céu. Eu creio na segunda vinda de Jesus Cristo.
Eu creio que o céu, como disse o cantor Esdras, o véu do azul se abrirá para o Senhor Jesus passar. Aí a letra do hino é uma poesia que ele diz: pelas portas das estrelas. E quando Jesus voltar, os nossos queridos e amados irmãos que já partiram ressuscitarão dos mortos. Aí você me pergunta assim: e quem foi cremado? Vai ser do mesmo jeito, meu amigo, porque quem vai ressuscitar é Deus, é o dono da vida, é aquele que tem poder sobre todas as coisas, é aquele que chama à existência as coisas que não existem. É este Deus que enviará Jesus Cristo, e neste momento os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos arrebatados e transformados, e encontraremos o Senhor nos ares. Aí Paulo diz assim: e para sempre. Eita, meu amigo. Rapaz, se uma doutrina como essa não alegrar você, se converta. Ore aqui no final do culto que a gente vai orar para você aceitar Jesus Cristo. Tem que se arrepender dos pecados. Não nasceu de novo, não. Porque o crente que nasceu de novo, quando ele escuta uma mensagem como essa, o coração dele assim fica parecendo não, meu irmão, fica mais aquecido do que a fornalha de Nabucodonosor. Aleluia. Eu não estou dizendo que Deus vai resolver os seus problemas, todos eles, aqui e agora. Eu não estou dizendo que todos vocês irão ser curados aqui e agora, mas eu quero garantir uma coisa para vocês: no dia do arrebatamento, acabou doença, acabou problema financeiro, acabou dor de cabeça, dor na coluna, bico de papagaio, artrite, artrose, depressão, ansiedade, tudo vai embora, porque o nosso corpo corruptível irá se revestir da incorruptibilidade na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus está voltando. Vá para casa hoje com esta verdade: se o governo der certo ou não der, ore para dar certo, mas se der certo ou não der, Jesus voltará. Com casa ou sem casa, Jesus voltará. Com boa saúde física ou sem boa saúde física, Jesus voltará. Foque em Jesus Cristo e você vai ver se a sua vida não vai ficar uma vida turbinada. É tanto crente com problema, é ou não é? Porque não acredita que Jesus vai voltar. Porque o crente que acredita na segunda vinda de Jesus, ele chega assim, de pastor, estou sofrendo, pastor, estou passando uma luta, mas Jesus está voltando. Sabe o que é que ele quer dizer com Jesus está voltando? Ele quer dizer: isso aqui vai passar. Passa ou não passa? O que eu desejo para vocês é que o Espírito de Deus guie vocês em toda a verdade, e não permita que nenhum de vocês sejam presos por nenhuma heresia destruidora, mas que a verdade prevaleça no coração de vocês, conservando-os até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo.